Está entrando no ar o programa Socorro Mendonça. Entrevistas, curiosidades, moda e estilo, saúde, turismo, personalidades, eventos, beleza. Olá, estamos começando mais um programa Socorro Mendonça, aqui na sua TV Litoral Canal 12. Este programa é produzido pela Alfa Produtora. Gente, o programa de hoje, ele tá assim cheio de novidades. Para começar assim com chave de ouro, o meu convidado especial de hoje é o Dr. Fábio José Gonçalves, que nós vamos fazer hoje toda a abertura, todas as mudanças de cenário, quadros novos, tá bom? E esse quadro do nosso Fábio, ele chama assim Segredos da PNL. Gente, olha, toda semana vocês vão ter um pouquinho do Dr. Fábio falando sobre os segredos da PNL. A PNL, o Dr. Fábio vai explicar melhor, ela ensina como o ser humano vai enfrentar a vida. Mas para isso, nós estamos recebendo aqui o Dr. Fábio. Dr. Fábio, tudo bem? Tudo bem, então, Socorro. Seja bem-vindo nessa nova etapa. Agora nós temos um quadro exclusivo do senhor que chama Segredos da PNL. O que vai abranger? O que é os segredos da PNL, Dr. Fábio, para quem está em casa? Na verdade, a PNL, como a gente tem falado, né, ela é uma coleção de segredos da comunicação humana. E a nossa intenção aqui é levar você que está nos vendo a possibilidade de entender detalhes ou toques ou dicas ou aspectos importantes que podem fazer uma imensa diferença na nossa forma de ver, de se entender e se comunicar. Por isso, os segredos da PNL, na verdade, é trazer elementos para a gente desvendar mais sobre a gente e sobre o outro. Para começar esse programa nosso, que está de cenário novo, quadros novos aí do Dr. Fábio, né, gente? Então nós vamos falar por trás das aparências. É um tema, assim, polêmico, por trás das aparências. Mas vamos começar, Dr. Fábio, o que mais a PNL focaliza na sua essência, quando você fala em aparências? Eu dei esse título propositalmente, porque o que a PNL focaliza é o aspecto subjetivo do ser humano. Normalmente, as pessoas focalizam as coisas objetivas, externas, o que vem de fora. E a PNL estuda a profundidade, que na verdade existe muita coisa por baixo, né? Então, por trás das aparências existem segredos. Aí eu posso até entrar Aí é onde entra a PNL, é isso? Onde entra a PNL, digamos assim, ela desvenda o subjetivo. Aí é onde entra os segredos da PNL. Mas, doutor Fábio, o que representa os aspectos subjetivos na vida do ser humano? Para você ter uma ideia, os aspectos subjetivos é a base de tudo que um ser humano faz. As pessoas têm as coisas objetivas, as suas metas, a sua estrutura, mas nada disso sai sem que você tenha uma base subjetiva. Tudo que você vai fazer, tudo que você vai realizar, tem por trás uma estrutura subjetiva que comanda. Para vocês terem uma ideia, de cada um elemento que o ser humano coloca, 9 são subjetivos, sem que ele perceba isso. Ah, é? É isso. Que interessante. Mas o senhor poderia nos dar alguns exemplos de fatores subjetivos que influenciam na vida das pessoas? O que é esse fator subjetivo? Fator subjetivo, vamos dizer assim, são coisas até comuns que você vive no dia a dia. Eu vou dar um exemplo. Vai, dá um exemplo aí que nem eu tô... Um exemplo para a gente entender isso. Uma pessoa, você que está vendo aí certamente conhece a situação. Existem pessoas que se sentem confortáveis numa mesa grande e outras em uma mesa menor. Então isso é um aspecto subjetivo. Então para alguns esse espaço faz a diferença. Então isso é subjetivo para aquela situação, certo? Entendi. Então, por exemplo, para a pessoa que tem nesse aspecto algo menor, uma mesa menor, é para ela, subjetivamente, ela apropriado aquilo lá. Isso. Outro exemplo que eu posso ajudar vocês a entenderem, as letras de um livro, por exemplo. Sabe-se que as pessoas preferem letras maiores para ler.
Isso tem um efeito subjetivo no ser humano. Então, sabe-se que isso pode estimular mais a leitura. Entendi. Isso é tão verdadeiro que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos em que eles pegaram os livros que a população, ao contrário, não era de ler muito nos Estados Unidos. E nos primeiros capítulos eles aumentavam as letras. E nas outras páginas diminuíam as letras. Aumentou em mais de 20% a leitura. A leitura. Quer dizer que é um país que lê-se muito lá nos Estados Unidos, né? Mas veja, tamanho de letra é algo subjetivo. Então isso é importante. É isso que eu tamanho de letra é algo subjetivo. Tamanho de mesa é algo... Sem dúvida. É subjetivo também. Como cores, o ambiente, uma série de aspectos fazem... Eu estou em alguns exemplos que a gente está envolvido, assim... talvez mais um para ajudar. Eu acho que quando a gente fala a palavra subjetivo, fica muito amplo. Fica muito... Por exemplo, até uma pessoa quando vai num restaurante por quilo, por exemplo, o tamanho ou a forma dela dispor a comida é uma coisa inconsciente, subjetiva. Às vezes ela tende a preencher todo o prato. Então é claro que os donos de restaurantes por quilos, sabedores ou não, que o ser humano gosta de preencher um prato, isso é subjetivo. Então se ele aumenta o tamanho do prato, ele pode ter um peso maior. Que interessante, né? Interessante isso aí, vocês que estão em casa. Mas assim, quais os benefícios de clarear os aspectos profundos da mente? Exatamente. É complicado, a mente do ser humano é o que eu falo, é uma caixinha de surpresa, né, doutor Fábio? Por exemplo, o que eu chamei de mente seria clarear o que é esse subjetivo. O fato de eu saber como eu funciono subjetivamente, ou a outra pessoa funciona, ajuda na comunicação. Porque o ser humano, vocês sabem disso, ele se conflitua por aspectos subjetivos. Por exemplo, ele acha que o certo de uma sala é ter uma cor azul e o outro acha a cor branca. Isso são apenas aspectos subjetivos. Não existe certo e nem errado. Existe subjetivamente em uma pessoa uma cor e em outra cor. O fato de eu saber isso me facilita compor um entendimento entre essas pessoas. Então eu passo a me conhecer. Então, por exemplo, quem sabe que eu prefiro uma mesa larga, sabe que isso é uma característica que me deixa mais confortável. E produzir, às vezes, até mais. Isso é curioso que na educação, faço um trabalho na educação. A gente sempre fala, né? Isso. Na prefeitura aqui de Peruíbe, né? Isso. Existem os alunos, por exemplo, as escolas antigamente faziam cartilhas fixas. E eu estou tentando mostrar aos professores, porque tudo era regra. O certo do caderno é desse tamanho. Tem pessoas que preferem cadernos grandes para escrever. E outros cadernos menores. Isso é subjetivo. Se você se der o direito de usar aquele que funciona melhor para você, você vai render mais. Então tem o X da questão, né? Isso é subjetivo, que não é dado tanta importância. Entendi. É como se fosse algo assim sem importância. Mas é muito importante. Muito importante. Entendi. Mas, doutor Fábio, agora nós vamos falar do curso, né, que o senhor, tudo isso aqui que a gente vai ter, que é os segredos da PNL, o senhor é especialista nisso, trainee em programação neurolinguística, e o senhor faz esses cursos. Como é que funciona? Já tem data para algum curso? Alguém que está em casa fala, não, eu quero fazer esse curso de PNL, eu quero entender o ser humano, eu quero me entender melhor. Quando que começa o seu curso e o que abrange esse curso que o senhor faz? Então, aí os cursos de formação de PNL, eles visam expandir esses padrões de excelência humana, né? Eu tenho comentado aqui nos outros programas também, eles ajudam a você desvendar aquilo que eu chamei de subjetivo, a essência da neurolinguística é abrir o subjetivo, né? Quando você começa a enxergar por trás, você vai ter a possibilidade de atingir mais a comunicação, vai ter a possibilidade de melhorar o seu padrão de comunicação geral. Eu pretendo estou planejando realizar um próximo curso, que é o primeiro curso de formação básica em PNL. Já realizei um esse ano e agora vou realizar outro, chamado Practitioner em PNL, que é o nível 1 de PNL, né? Eu vou realizar no dia 5 do próximo mês de junho. Tá. Mas, doutor Fábio, ele é direcionado para quem? Esse curso é direcionado para quem? Para quem está nos assistindo agora? Para quem é direcionado um curso de PNL?
Eu vou brincar como eu respondo às pessoas. Quando alguém me pergunta assim, a que grupo de pessoas é dirigida a PNL? Eu falo assim, escolhe. Qualquer área onde envolva a comunicação entre seres humanos, numa relação interpessoal, um profissional liberal ou um comerciante, não importa a atividade, a PNL dá ferramentas de expansão comunicativa. Então, para vocês terem uma noção, se eu vou atender alguém e sei que ela tem um padrão de acesso visual, por exemplo, que é uma característica, tem pessoas que fazem mais as coisas por imagens, que é a grande maioria. Né? Então eu posso direcionar o meu entendimento, a minha explicação, a minha venda, os meus canais para aquele setor e a pessoa vai se entender mais facilmente. Então, em cursos de PNL, as pessoas são treinadas a perceber, a identificar e atingir com mais profundidade exatamente os botões que fazem o outro compreender, o cérebro do outro de uma forma mais Entendi, para compreender. Mas quais seus telefones, seus e-mails para quem está em casa nos assistindo entrar em contato, doutor Fábio? Olha, eu vou deixar que atualmente, como a gente está circulando e fazendo os projetos, eu vou deixar o celular dessa vez para vocês. O celular é 97710003. Tá. E o e-mail, né? Tem o e-mail e o blog, né? Isso. Eu tenho o e-mail, que é aqui embaixo, né? Deve estar aqui embaixo no rodapé. É fabiopnl.josé@hotmail.com. Isso. E o blog? O blog eu faço questão de explicar também. Foi baseado no projeto da educação que eu comecei em Peruíbe há 3 anos atrás, que agora está sendo feito aqui na rede municipal e também em Itariri, que eu comecei também. Esse blog, você vai poder ter noção em artigos do que eu falo, de como funciona um aluno, que é o projeto. Chama-se Mecanismos Cerebrais de Aprendizagem, .blogspot.com, onde eu procurei desenvolver e mostrar as diferenças de um aluno, como eu falo, né? Por que um estuda em voz alta, em voz baixa. Isso. Esse curso também, no seu adulto, doutor Fábio, ele é direcionado também para adolescentes, assim... Pode. Tem um limite de idade? Pode, assim, porque na verdade, digamos assim, eu vou colocar do nível do adolescente para cima. Não que você não possa ensinar recursos. A nossa ideia, inclusive na educação, é passar aos professores para eles poderem identificar nas crianças e estimularem e perceberem que os problemas não são só no conteúdo, que é como eles pensam, e também no processo subjetivo da pessoa. Então, esse curso, ele abrange, ele amplia os canais de criatividade, né? Aquela palavra que eu brinquei aqui é a palavra-chave de PNL. Ser humano com mais possibilidades, ele tem mais escolhas. Quanto mais escolhas, mais possibilidades. Isso é muito bom. Mas só repete, para encerrar nosso bloco, muito obrigado pelo senhor ter vindo, mas para encerrar o nosso bloco, repete só seu celular, doutor Fábio. Meu celular é 97710003, não tem erro. Então, doutor Fábio, muito obrigado. Agora nós vamos aos nossos patrocinadores e voltamos já, não sai daí não. Você procura uma alimentação saudável e balanceada? Venha conhecer o Celeiro do Rei. São diversos produtos de primeira linha e com ótimos preços. Temos temperos, grãos, cereais, ração humana, flor de hibisco, tudo a granel. Linha diet, sem lactose, sem glúten, azeites especiais, doces mineiros, bacalhau norueguês, diversos sucos, lixia em calda e cestas especiais para todas as ocasiões. Trabalhamos com vendas por atacado, entre outras novidades. Venha conferir. Saúde e bem-estar é no Celeiro do Rei, Avenida Padre Anchieta, 2681, e o telefone é 3455-7215. Celeiro do Rei. Para você, baixinhos e baixinhas, venha conhecer a loja infantil Marocas. Toda a linha bebê para o conforto e segurança. São diversas novidades em roupas e artigos infantis em diversas marcas. Linha inverno e verão, kit para berço, linha gestante e maternidade, diversos modelos de calçados, modelo moda praia infantil e muito mais. Venha conhecer e conferir. Avenida Padre Anchieta, 2644, bem fácil, perto do Essa do Ribamar. Marocas, a moda marota.
Restaurante Barbatana, tempero, sabor e um ambiente agradável. No Restaurante Barbatana, você encontra comida caseira de verdade. São massas, 12 tipos de saladas diariamente, pratos quentes, peixes, grelhados e a melhor feijoada light de Peruíbe e muitas outras delícias. Temos o Disque Refeição, com entregas a domicílio. São 20 anos de tradição e qualidade. Restaurante Barbatana, o lugar certo para toda a família. Avenida Padre Anchieta, 2157 no Estela Maris. Fone 3455-1448. Restaurante Barbatana. Agora todo mundo pode ter New. Exclusividade para Mariana, inovação para Cláudia, design para o Gustavo, conforto para Júlia, estilo para Maurício e Paula. Você pode ter qualquer ambiente New em até 24 vezes e com 30% de desconto no pagamento à vista. Condições especiais como essas você só encontra aqui. New, Avenida Padre Anchieta, número 6268, no Oásis, em Peruíbe. Fone 3456-1082. New, agora todo mundo pode ter. Mais uma empresa do grupo AMS Planejados. Venha conhecer a Plena Beleza. Aqui você encontra roupas masculinas, femininas e infantis, além da coleção moda praia de biquínis, maiôs e sungas. É na Plena Beleza que você sai satisfeita montando seu biquíni do jeito que quiser. Na Plena Beleza você encontra roupas do Ceará, roupas indianas, roupas de marcas como Marisol, Pacalolo, Gazi e muito mais. Venha conferir nossos descontos. Plena Beleza, a moda que está em alta. Avenida Padre Anchieta, 3322, Loja 3, São João Batista. Ligue 3455-4101. Olá, estamos de volta com o programa Socorro Mendonça, hoje falando sobre direito do consumidor, com o coordenador do Procon de Peruíbe, o Alexandre Tamer Júnior, como eu falo. É o seguinte, gente, hoje, o assunto de hoje é bem interessante, mas hoje nós vamos falar sobre essa polêmica que está existindo sobre os cheques. Cheques sem fundo, sustações de cheques. Então, o Conselho Monetário Nacional mudou todas as regras, tá bom? E para esclarecer um pouquinho sobre isso, nós trouxemos o Júnior aqui para explicar para vocês que estão aí em casa, tá bom? Júnior, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, boa noite a todos. Agradecer as pessoas que mandam e-mail, né? Falando sobre as matérias que a gente vem fazendo aqui, que o intuito é esclarecer, né? Passar as informações sobre o direito do consumidor. E essa semana a gente vai falar sobre as novas regras de utilização de cheques, que houve uma mudança, tá? Inclusive, os bancos agora serão obrigados a disponibilizar informações sobre os cheques aos estabelecimentos comerciais, como por exemplo se um cheque foi extraviado, cancelado ou bloqueado. Atualmente quem fazia isso era a SPC Serasa. Com essa nova mudança, a decisão passa, a responsabilidade por prestar informações aos comerciantes passa a ser dos bancos e o leque de informações será maior. As instituições financeiras têm 1 ano para iniciar a prestação do serviço que poderá ser cobrado dos comerciantes. Então o que acontece? Então o banco vai ter 1 ano, Júnior, para fazer isso? A partir da criação, da utilização dessa lei, os bancos vão ter 1 ano para se adequar, entendeu? O SPC Serasa não fará mais isso e os bancos que terão que passar as informações aos clientes, né? Aos comerciantes. Aos comerciantes, tá? E também tem a transparência. Também no prazo de 1 ano, os bancos terão que incluir em todos os contratos já existentes os critérios que utilizam para conceder ou não cheques a um determinado cliente, tá? No caso de novos contratos, a exigência já está em vigor. O CMN deixou livre para cada instituição decidir quais regras devem ser utilizadas para a concessão de cheques, mas determinou que os bancos observem se há restrições cadastrais, o histórico de ocorrências com cheques, a suficiência de saldo e o estoque de cheques em poder do correntista. Entendeu? Isso quer dizer que o negócio vai ficar... Como que vai ficar bem ruim, né? Então... vai facilitar mais e dar mais segurança para os comerciantes, para as pessoas que vão utilizar cheque. O cheque, tipo, porque hoje em dia existe muita clonagem, é complicado. E essas regras que a gente está passando aqui hoje é válida para daqui 1 ano. Ah, tá. Então o banco, a data aqui é 12 de maio, maio, né? Então até maio do ano que vem, os bancos vão se adequar. Vai ter que se adequar e até inclusive os bancos vão poder cobrar por isso também. Entendeu? Cobrar essas taxas. Mas Júnior, tem chegado assim muita reclamação com relação a isso no Procon? Ah, tem bastante. Cheque sem fundo, cheque que a pessoa é incluso no SPC Serasa, assim... Tem casos que a gente vem recebendo de pessoas que a dívida era de 2003
e era um cheque de algum banco da época e a pessoa não pagou, foi protestado e foi colocado numa agência de cobrança. Entendeu? E conforme é previsto pelo artigo 43 do Código do Consumidor, as dívidas não podem ser cobradas e não podem ser inclusas na SPC Serasa após o prazo de 5 anos. Né? Há 5 anos a dívida ela é extinta, ela sai da SPC Serasa, porém a dívida não morre. Você fica devendo para a instituição que você... Como que funciona? Você tem uma dívida e seu nome é negativado. Tá. Foi negativado em 2001. Então de 2001 você conta 5 anos. Ultrapassou esses 5 anos, a dívida tem que sair da SPC Serasa, ela não pode continuar, mas a dívida com a empresa continua. Mas só não fica no cadastro de proteção ao crédito da SPC Serasa. Então isso quer dizer que o SPC e Serasa são obrigados a tirar o consumidor, o cliente, do SPC e Serasa quando fizer 5 anos. Ou tem mais algum tempo? É 5 anos mesmo? Deu entrada no SPC Serasa, vamos supor, deu entrada em 2010, 2002, você conta 5 anos a partir do momento que consta lá na consulta que você faz. Entendi. Passou 5 anos, tem que sair do SPC Serasa, não pode ficar. Ah, mas o meu nome não saiu, o que eu tenho que fazer? Aí você tem que, primeiro passo, entrar em contato com a empresa, entendeu? Explicar que já se passou 5 anos e que essa prática é irregular prevista pelo Código do Consumidor. Não resolveu, o consumidor tem que ir no PROCON, entendeu? Com a cópia do protesto, coisa do tipo, dos documentos pessoais, e a gente abre uma reclamação citando o artigo que infringe essa tal situação para a gente poder corrigir o problema. Então, nesse caso, Júnior, é um artigo que tem de defesa do consumidor. O PROCON tem um artigo falando que passou de 5 anos, a empresa é obrigada a fazer a retirada dos órgãos de proteção ao crédito. Artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 43, isso, é bom para quem está em casa, né? Mas não é bom ficar devendo, é bom pagar as contas, né? Não, mas é bem interessante passar essas informações, porque o pessoal tem muita dúvida disso. Outra coisa, vamos dizer, eu sou comerciante, a pessoa me deu um cheque, mas tem 5 anos. Eu sou obrigada a tirar, eu não posso pegar esse cheque e protestar depois de 5 anos? Não tem validade? Não, então, essa informação que a gente está dando é a seguinte, você tem uma dívida, entendeu? Tá, você pega essa dívida e protesta. Tá. Entendeu? Se você não quiser protestar, beleza, não vai protestar. Mas a partir do momento que foi protestado, daquela data, fica 5 anos lá. Tá. Passou-se os 5 anos, a empresa tem que sair do SPC Serasa. Entendi. Entendeu? Não pode constar mais nos órgãos de proteção ao crédito. Isso não significa que a dívida, passou 5 anos, a dívida morre, eu não devo mais nada, acabou. Não é assim que funciona. Sai do SPC Serasa, mas a dívida fica com a empresa que você... Essa, não sou eu que estou falando, isso é uma orientação da Fundação PROCON São Paulo, que a gente passa para as pessoas. Inclusive também houve uma mudança na assustação de cheque. Entendeu? A pessoa ainda tem que abrir um boletim de ocorrência, tá? Boletim de ocorrência, né? De furto ou de roubo. Antigamente não precisava, agora é obrigado a ter? Toda assustação de cheque tem que ter um boletim de ocorrência, né? Por desacordo comercial, coisa do tipo. Entendeu? Atualmente isso já é feito por alguns bancos, mas ainda não era obrigatório. Entendi. Entendeu? Depois da assustação, o cheque não pode ser compensado. Entendeu? Essa é a nova regra. E também tem uma nova regra da impressão dos cheques, né? Será impresso nos cheques também a data em que ele foi confeccionado, a exemplo do que se faz hoje com a data em que seu titular passou a ser cliente do banco. Para isso, os bancos terão 6 meses de prazo para se enquadrarem nessas novas regras. Então, eu pego o meu talão de cheque, então vai ter tudo impresso. A data que ele foi impresso, tudo certinho. Se a conta é conjunta ou não, todos os dados. Vai ter todos os dados. Praticamente isso já acontece, né? Quem tem conta conjunta vai tirar um cheque, já aparece os dados, RG, CPF, nome conjunto, tudo certinho. Exatamente. Entendeu? Então, e esse prazo para os bancos se adequarem dessa situação de são 6 meses. São 6 meses. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Júnior, sobre o Conselho Monetário Nacional? Então, essas informações é atualizada, a gente recebeu essa semana lá no PROCON, e como a gente vem fazer o programa aqui 2 semanas, eu peguei para passar para as pessoas isso, entendeu? Basicamente é isso, essas são as novas regras, algumas mudaram, outras continuaram a mesma, que nem sustação de cheque, é praticamente a mesma coisa, né? Informações, e a impressão de cheque também é basicamente as mesmas coisas, entendeu? Exatamente. Assim, gente, espero que tenha esclarecido um pouquinho aí. Se vocês tiverem dúvidas, liga lá no PROCON, liga aqui na produtora. Meu telefone é o 3455-1955 ou o celular da produção 9616-6604. Júnior, muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações. Tem chegado bastante e-mail aqui, né? Hoje chegaram 2 lá do Jardim das Flores. E pode ficar à vontade para falar seus contatos.
Bom, então eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando, a Alfa Produtora e a TV Litoral. Inclusive, esqueci de falar, gostaria de falar que agora recentemente, até uma coisa que é fora do que a gente estava falando aqui, a gente conseguiu lá no Procon a troca de uma moto R1 zerinha para um consumidor que tinha encaminhado a moto dele, estava com defeito para assistência técnica, ficou 30 dias e a empresa não resolveu. Aí informaram para ele, não, você não vai no Procon porque talvez isso não possa resolver, entra com ação judicial, procura advogado, e a pessoa confiou na gente, foi lá, procurou o Procon, a gente fez a audiência, remarcou a audiência e a gente conseguiu fazer valer o direito do consumidor aqui em Peruíbe e pela primeira vez conseguimos fazer a troca de uma R1 zerinha para o consumidor, entendeu? No ano de 2009 também conseguimos a troca de um carro e agora esse ano conseguimos uma troca de uma R1 zerinha. Para quem entende moto, sabe que R1 é caro, é uma moto de qualidade, então isso é legal, né? Demonstra isso é importante, tá trabalhando. E é bom passar para as pessoas isso. Exatamente. Porque não é qualquer Procon da Baixada Santista que consegue uma troca de um produto de uma R1 de moto zerinha. Geralmente esse tipo de caso às vezes não tem acordo e vai para apreciação do judiciário. Exatamente. Inclusive, dando meu depoimento, eu sou usuária do Procon e toda vez que eu fui lá, eu fui muito bem atendida. Foi resolvido meus problemas, que era telefonia, depois foi plano de saúde. Então, o Procon de Peruíbe, eu falo sempre para todo mundo. Funciona, vão lá, tirem suas dúvidas, tá bom? Mas muito obrigado, viu, Júnior? Obrigado. Boa noite a todos e o telefone do Procon é 3453-6102 e 3453-7773. E o e-mail para quem quiser enviar pergunta é proconperuíbe@bol.com.br. Muito obrigado. Tá bom, agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já, não sai daí não.